Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Lord Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, thank you that you have so much love, obrigado por tanto amor, so much compassion tanta compaixão for us, por nós, for human beings. pelos seres humanos. You love us, you guide us, Você nos ama, você nos guia and we are here to honor you. e estamos aqui para honrar a você. We want to give you our worship, Queremos te dar a nossa adoração, our adoration. nosso louvor. You are our Lord, Você é o nosso Senhor you are our Savior, e é também o nosso Salvador. you are our King, É você quem é o nosso Rei, Alpha and o Omega, Alfa e o Ômega, the one who was, aquele que era, the one who is, aquele que é and the one who is to come. e aquele que será, que virá. And Lord, we're looking for that. E Senhor, nós estamos esperando esse dia. We are having the blessed hope. Temos aqui uma bendita esperança. You are coming back for us. Você está voltando para nos buscar. Woo, what a glorious moment that Oh, will que be. momento glorioso será. Hallelujah. Aleluia. Resurrected bodies, Corpos ressurretos, no more sicknesses, sem mais dores, doenças, full glory, cheios da tua glória. going to heaven, Indo ao céu, meeting God encontrando face a face com face Deus. to face. Face a face. Adopt us, Lord, Nos adotou o Senhor. and thank you for that in Muito Jesus' obrigado name. por isso, em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Well, very good to see you, church. You can be seated. Você pode se assentar. É muito bom conhecer você, igreja. Thank you so much, Pastor, for giving me this opportunity. Obrigado, pastor, por nos conceder essa oportunidade. And thank you, leadership team of Verbo da Vida. E agradeço também a toda a equipe de liderança do Verbo da Vida. It was a wonderful time being at your conference. Tivemos um tempo maravilhoso aqui dias atrás na reunião de pastores. And, oh man, I hate to leave this place. Vai ser difícil ir embora, viu? I kind of felt it this afternoon, Eu até senti um pouquinho já dessa saudade hoje de tarde. looking at my suitcase. So I Olhando para minha mala, have to pack you again. vou ter que organizar essa mala. But it means I had a good time. Mas isso significa que o tempo aqui foi muito proveitoso. And I'm looking forward to what the Lord will do tonight. E estou com expectativa daquilo que Deus vai fazer entre nós aqui hoje à noite. Amen? Amém? So I want to talk about this. Quero falar um pouco com você sobre o seguinte. I believe this. Eu creio no seguinte. We should preach Jesus Christ to the world. Nós devemos pregar a Jesus Cristo para o mundo. Amen? Amém? But we should preach Christ Jesus to the church. Mas nós devemos pregar Cristo Jesus para a igreja. And let me explain. Deixa eu detalhar um pouquinho mais. I'll repeat it again. Vou repetir mais uma vez, preste I believe atenção. we should preach Jesus Christ to the world. Eu acredito que devemos pregar a Jesus Cristo para o mundo. But I believe we should preach Christ Jesus to the church. Mas creio que devemos pregar a Cristo Jesus para a igreja. You know, Jesus Christ is his name, Sabe, Jesus Cristo é o nome dele. but it's more than a name, it's also his titles. Mas é mais do que um nome. Esse nome engloba também os seus títulos. Jesus, in Matthew 1, before he was born, Em Mateus 1, Jesus, antes de nascer, the Son of God, Emmanuel, God with us, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, he was made known as Jesus because he would be the Savior. ele foi conhecido como Jesus porque seria o Salvador. But then in Matthew 16, Mas lá em Mateus capítulo 16, he's being revealed as the Christ. ele é revelado naquele momento como o Cristo. And in between his 30 years, E entre os seus 30 anos de idade, so he was first made known as Jesus, the Savior. num primeiro momento a gente conheceu ele como Jesus, o Salvador que viria. And 30 years later, after he got baptized and
the confirmation from his Father and the Holy Spirit E came. aí, 30 anos depois, a gente está vendo ele sendo batizado, e quando é batizado, aquela confirmação do céu, a voz de Deus fala sobre ele. He was revealed as the Christ, E aí, então, ele é revelado naquele momento como o Cristo. not just as Christ, Não somente como Cristo, he was revealed as the Christ. mas como o Cristo. He is the anointed one. Porque ele é o ungido. Like you have been singing about supernatural Como things. vocês estavam cantando agora há pouco sobre as coisas do sobrenatural, o caminho do sobrenatural. And because he was anointed, the anointed one, E pelo fato de Jesus ser o ungido, he was able to do all these wonderful supernatural things on the earth. é por isso que ele teve a condição de realizar todas essas obras sobrenaturais aqui na terra. And I know you are well-educated churches. E eu sei que vocês são igreja, é uma igreja que é bem educada, bem ensinada. But I also know that you will go beyond this nation. Mas eu também sei que vocês como igreja se expandem para além dessa nação. And are already doing it. E já estão fazendo isso. Well, you know, when you go to a different nation, you encounter a different culture. E aí quando você vai para um país diferente, uma nação diferente, você se depara com uma cultura também diferente. This is my first time in Brazil. Essa é a minha primeira vez aqui no Brasil. I've been in many other countries, Já estive em muitos outros países, but I've never met this culture. mas nunca havia conhecido essa cultura. So things are new, the way you think, the way you talk. Então as coisas para mim são novas, a maneira como vocês pensam, a maneira como vocês falam. And when you go out into the world, E na medida que você vai mundo afora, you will encounter even more people who do not think and pray and speak the way you do. você vai encontrar muitas pessoas que não pensam, que não oram, que não falam do jeito que você faz. There are a lot of churches in the world. Existem muitas igrejas pelo mundo They're getting stuck because they don't understand this Christ part. que ficam travadas, bloqueadas, porque não conseguem entender essa revelação de quem é o Cristo. And they may keep on preaching about Jesus, 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 E elas até ficam pregando sobre Jesus, sobre Jesus, sobre Jesus, which is very good, o que é muito bom, but it's kind of going only in circles. mas é como se fosse somente andar em círculos. And then we organize that around the year with different events. E aí eles organizam essa pregação ao longo do ano por meio de alguns eventos centrais. But that going in circles can get you stuck. Mas caminhar em círculos faz com que você esteja sempre preso no mesmo lugar. You know, there may be many believers who have heard about Christ but never experienced him. Talvez muitos crentes já tenham até ouvido falar sobre o Cristo, mas nunca de fato experimentaram ele. And the wonderful news is that his anointing is not just for pastors. E é interessante, uma coisa interessante a se perceber é que essa unção de Cristo, ungido, não é somente para os pastores. His anointing is not just for the teachers at the Bible school. Não é somente para os mestres que ensinam na escola bíblica. Ephesians chapter 4 says this in verse 7. Efésios capítulo 4, verso 7 diz o seguinte: But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. a cada de nós foi concedida graça segundo a proporção do dom de Cristo. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive, and he gave gifts unto men. Por isso se diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Pay attention here, because it doesn't say he gave gifts unto the church. Preste atenção aqui, porque a Bíblia não está dizendo que ele deu dons à igreja. Can you see this? Você pode ver essa diferença? He gave gifts unto men. Ele deu dons aos homens. So the only thing we have to do is to become born. A única coisa que precisa ser para ter um dom é ter nascido.
and looking at you, you made it. It worked. E olhar para as outras pessoas que estão ao nosso redor, nós constatamos facilmente que de fato esses dons foram distribuídos. You're here. Porque você está aqui. Amen? Amém? So now you're a human being, a person. E estar aqui significa que você é uma pessoa, é um ser humano. It says, unto every one of us is given. E diz que a cada um de nós foi concedida. Not will be given. Não será concedida, Has been given. mas já foi concedida. Right now. Agora mesmo. You are gifted. Você é agraciado com dons. You have a supernatural ability. Você tem habilidades sobrenaturais. The Bible says that you are baptized in Christ. A Bíblia diz que vocês já foram batizados em Cristo. You are baptized in the anointed one. Você é batizado, mergulhado no ungido. So the anointing sometimes is being represented as oil. E muitas vezes na Bíblia a unção ela é representada como um óleo. Well, we know what happens when we baptize people in water. Agora, a gente sabe o que acontece quando alguém se batiza nas águas. They get wet. Fica molhado, certo? What would happen, imagine what would happen if we would baptize people in oil. Agora imagina mergulhar alguém no óleo. It kind of sticks on you, doesn't it? O óleo ele gruda em você, não é verdade? Well, you are baptized in the anointed Agora one in veja, Christ. você foi batizado, mergulhado no ungido, no óleo da unção de Jesus Cristo. Amen? Amém? I'm sorry, but you are no longer a natural human being. Eu sinto te dizer, mas você não é mais um ser humano natural qualquer. You are dangerous to darkness. Você agora se tornou perigoso para as trevas. You don't have to be afraid for darkness. Você não tem que ter medo das trevas. Darkness is already afraid of you. As trevas é que já tem medo de você. Amen. Amém? Don't ever be afraid of Não darkness. tenha medo das trevas. Oh, but David, you're on an airplane. What would happen? Ah, David, mas e quando você está no avião, e se acontecer? Well, the entire airplane should be happy that I'm on board Na verdade, é o avião todo que tem que ficar feliz porque eu tô dentro. because that's why we arrive on the other side. Porque é uma garantia de que a gente vai chegar do outro lado. So when I walk into an airplane, Então, quando eu entro no avião, I see all people sitting in their seats, eu vejo todo mundo sentado na sua cadeira and I walk in with a big e smile eu já entro sorrindo. because I know where I'm going. Porque eu já sei para onde eu tô indo. That's not my time to go to heaven yet. Não tá na hora de eu ir pro céu ainda. Because I'm not just a human being. Porque eu não sou apenas um ser humano. I am a supernatural being in Christ. Eu sou um ser sobrenatural em Cristo Jesus. And I'm on a mission. E eu tô em missão. I am already protected. Eu já tô protegido. Because God wants me on that other Porque side. eu sei que Deus quer que eu chegue lá do outro lado. Amen. Amém? I don't have to worry Eu about não that tenho que stuff. me preocupar sobre essas coisas. That's a waste of time and energy right Se there. preocupar é simplesmente um desperdício de tempo e energia. So Jesus is saying to us, every man is anointed. Jesus está nos dizendo aqui que todo homem é ungido. And he's saying, I am crucified with Christ. A Bíblia diz, nós fomos crucificados com Cristo. You are crucified with Christ. Veja, você já foi crucificado com Cristo. Therefore, I no longer live, Portanto, já não vivo mais eu, but Christ, the anointed one, lives in mas me. Cristo, o ungido, é quem vive em mim. Amen? Amém? That means that Jesus died on the Isso cross, significa que Jesus morreu lá naquela cruz. but actually it says the Christ died on the cross. Diz que Cristo morreu na cruz. Because what happens when somebody dies naturally, O que é que acontece quando alguém morre naturalmente? there's an inheritance for the ones left behind. Quando alguém morre, é deixada uma herança para aqueles que ficam. Well, what did Christ do? E o que foi que Cristo fez? I'll die for you. Eu vou morrer por você. Not just to get you saved. Não somente para fazer com que você seja salvo. Yes, that is a big part Isso of it. é uma grande parte, a salvação, é verdade. Not just to give you a green ticket to go into heaven, Não somente para te dar uma passagem de ida para o céu,
but I'll give you my inheritance in Christ. mas eu vou deixar para você a minha herança ungida. I'll just make sure that something from my anointing will be in you. Eu vou garantir que pelo menos um pedacinho da minha unção seja distribuído para você. So you don't have the full anointing. Você não tem de fato toda a unção completa. It says in Ephesians 4 that we have some kind of measure. A Bíblia diz aqui em Efésios 4 que nos foi distribuída uma medida. And that's important to know. E isso é importante saber. Because you have a calling upon your life, Porque se você tem um chamado sobre a sua vida, but no person is able to pull that off all by himself. mas é importante perceber que por mais que tenhamos um chamado sobre a nossa vida, nenhuma pessoa de maneira isolada é capaz de resolver tudo. You are a piece of the cake, not the full cake. Você é uma fatia do bolo, não é o bolo todo. You need to learn to work together with people who have the same calling. E você precisa aprender a trabalhar em harmonia, em conjunto com pessoas que têm também outros chamados. Amen? Amém? So there's a great purpose for all of us in life. E claro, existe sim um propósito maravilhoso para cada um de nós aqui nessa vida. We preach the gospel to the world Nós pregamos o evangelho ao mundo, and we make disciples of all the Christians. nós fazemos discípulos de todas as nações. Tá bem? So we have a clear purpose to do. Então, é fato que nós já temos um propósito muito claro na palavra a realizar. And that's how we build the church. E é assim, cumprindo o nosso propósito, que nós edificamos a igreja. Amen? Amém? And it's just that a calling can have different stages. E um chamado, gente, ele pode ter vários estágios diferentes. You know, I used to be, and I started out as a teacher. Eu comecei como um mestre da palavra. And later on, God wanted me to start a church. I became a pastor. Um pouco depois, Deus me dirigiu a plantar uma igreja, e aí eu me tornei um pastor. And then I became a Rhema instructor. E aí eu me tornei depois um professor do Rema. Then I became a regional leader for Rhema, Netherlands. E aí, posteriormente, eu acabei me tornando um diretor regional para o Rema na Holanda. Then I became a national director for Rhema. E aí eu me tornei o diretor nacional da Holanda. I became a part of the European leadership team for E aí Rhema. depois passei a fazer parte da equipe europeia que administra o Rema. I'm working on international training and development. E agora estou trabalhando com treinamento e desenvolvimento de maneira internacional. And I'm a master trainer for leadership development. E sou um treinador para desenvolvimento de lideranças. Why? Por quê? Because the calling has steps. Porque o chamado ele vai se desenvolvendo passo a passo. And the more steps you make, E cada vez quando você dá mais passos, you really know I'm working towards this purpose. você vai se aproximando do cumprimento do propósito que Deus tem para você. But I have a very important question for you. Mas eu tenho hoje à noite uma pergunta bem importante para você. And as you can tell, it might become a little personal now. E como você está percebendo, a coisa está ficando bem pessoal agora. But the question to you is this. Mas a pergunta que eu trago para você como indivíduo é a seguinte: Who of you likes to walk around in life with a yoke? quantos de vocês gostam de caminhar andando pela vida com um jugo nas costas? Can you please raise your hand if you want to walk around in this life with a yoke? Se você quer e deseja receber um jugo para andar por essa vida, levante sua mão. Am I the only one? Será que eu sou o único? Really? Sério? Okay, interesting. Interessante. Okay, let's go to Matthew chapter 11. Vamos ver Mateus capítulo 11. Abre comigo lá. Matthew chapter 11, verse 28. Vamos ler o verso 28 de Mateus 11. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
The wonderful thing in Jesus and being saved A coisa maravilhosa de estarmos em Cristo e de termos sido salvos, being forgiven, de sermos perdoados, having eternal de life, ter a vida eterna, having been made de righteous, termos sido feitos justiça de Deus, and everything that falls in that package of salvation, e tudo que vem de maneira conjunta nesse pacote da salvação, that will give you peace. é porque isso vai te dar A peace paz. in your heart Uma paz no teu coração and a peace in your e mind. uma paz na tua alma, na tua Amen. mente. Amém? I remember when I got born again in Canada, Eu lembro quando eu nasci de novo no Canadá, I accepted Jesus as Lord and Savior in church on Sunday morning. eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador no domingo pela manhã na igreja. And I started crying after that prayer like a little kid. E depois de fazer aquela oração de salvação, eu comecei a chorar como uma criancinha. It felt as if my tears were like a cartoon. It was like jumping out. Parecia até aqueles desenhos animados, que as lágrimas vão saindo assim, pulando do olho. And honestly, I don't cry that often. E sendo honesto com vocês, eu não costumo chorar muito não. And I was standing in front of the church, E eu estava lá na frente da igreja, being this tough guy, cara durão, and I was crying like a little e kid. chorando como uma criancinha. I was crying so hard Eu chorei tanto. that in my mind I said, David, act normal. E na minha mente eu estava dizendo, David, pelo amor de Deus, fique normal. Be a man, toughen Seja um up. homem, fique forte. And I couldn't stop. E eu não conseguia parar de chorar. I had no clue what that meant. Eu não tinha nem ideia do que isso estava significando. But after some time, it went away and the day was just passing by. Depois de um tempo eu consegui me recompor e os dias foram se passando. Next morning, I woke up Na manhã seguinte eu me acordo. and I took 3 steps out of my bed E aí eu saio da minha cama e dou 3 passos fora dela. just to go and wash my face. Eu ia ao banheiro para lavar o rosto. I stepped out of bed and I noticed something on the inside of me. E eu percebi, quando eu saí da cama, que algo dentro de mim And it was so different than the day before. estava tão diferente naquele dia do que no dia anterior. It was so different Tava than the years before. tão diferente dos anos anteriores. On the inside, it was calm and peace. Dentro de mim estava tudo muito calmo, cheio de paz. I'd never experienced something like Eu that. nunca tinha experimentado uma tranquilidade dessa. I was a different person. Eu era uma pessoa realmente diferente. So again, I started to cry E aí, de novo, eu comecei a chorar. 2 times in 2 days. That's kind of a 2 record. vezes chorando em 2 dias. Para mim era o meu recorde. But I fell on my knees. Mas aí eu me ajoelhei I said, Lord, I don't know what this e eu is. disse, Senhor, eu nem sei o que é que isso significa. But I think it has something to do with the prayer yesterday. Mas eu acho que tem alguma coisa ligada com a oração que eu fiz ontem. But if you are so big that you can change people from the inside out, Agora, se Deus, você é tão grande assim que você consegue mudar as pessoas de dentro para fora, if you can do that, se é você realmente quem consegue fazer isso, and I experience that right now, e eu estou sentindo isso dentro de mim agora mesmo, I said, I am totally done. eu disse, eu estou totalmente satisfeito. I didn't even know it was biblical, but I said this. Eu nem sabia que era bíblico, mas olha o que eu disse. Lord, my life is yours. Senhor, a minha vida, Do with me whatever you want. ela é toda tua. Faz comigo o que você quiser. And ever since that, E desde aquele dia, I'm on a mission. eu estou em missão. Ever since that day, Desde aquele dia, I'm on a mission in my calling. eu estou desenvolvendo uma missão dentro do meu chamado. Every day there is fresh revelation knowledge. Todos os dias tem um conhecimento revelado fresco, uma unção fresca para cada dia. Can you see this? Você pode perceber isso? So don't you love the peace of God? Você não é grato, você não ama a paz que Deus deposita dentro de nós. I really sense his embrace towards me. Eu percebi como se Deus estivesse com a sua paz me abraçando. So I love his peace, Eu amo a paz de Deus, but I also love his purpose. mas eu também amo o propósito dele para mim. I want to ask you a question. E eu quero te fazer uma pergunta. And the question is this. E a pergunta é a seguinte: Whom of you want to walk around in this life with a yoke?
Quantos de vocês desejam caminhar ao longo dessa vida carregando um jugo? Okay, more. Ah, já tem uns mais aí, ó. Because you probably read verse 29. Deve ter sido porque você já começou a ler o versículo 29. It says, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy, my burden is light." O verso 29 e o 30 dizem assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus said, "Take my yoke upon you." Jesus disse: ei, pegue o meu jugo sobre você. Hello. Oh, Why does he say it is easy and the burden is light? e por que foi que ele disse que o jugo é suave e o fardo é leve? Because you all know what a yoke is. Porque você sabe o que é um jugo, certo? It's kind of that wooden thing for two oxes É aquela parada de madeira que coloca aqui para dois bois andar junto, who have to do the work. para fazer o trabalho. That's the yoke, right? Esse é o jugo, certo? Amen? Amém? So how come he says, "My yoke is easy and my burden is light"? Como é que Jesus pode dizer que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Because he has given you his anointing. Porque ele também, junto com isso, está te dando da própria unção dele. Amen? Amém? He's giving you the spiritual ability. Ele está te dando toda a capacidade espiritual. The supernatural gifting is already in Todo you. dom sobrenatural já está em você. And it is his yoke upon you. E é o jugo dele sobre você. It's not a yoke of the world. Não é o jugo do mundo. It's not the expectation of the world. Não é a expectativa que o mundo tem sobre nós. It's the expectation of Christ. São as expectativas que Cristo tem. Who says, "I'll give you my gifting. Foi ele que disse: eu vou dar dos meus dons. I'll give you a calling. Eu vou te dar o meu chamado. I'll give you a clear purpose in life." Eu vou te dar um propósito claro aqui nessa terra. Take means action. Tomar sobre vós o meu jugo significa ter uma ação. Take my yoke upon you. Tomai, é uma ação. It'll be easy and it'll be light E vai ser fácil, vai ser leve. because you will do it based on my power, Porque not on your own você vai power. fazer o que faz baseado no meu poder e não no seu poder. I have a question for you. Agora eu tenho uma pergunta para você. Who of you wants to walk around in this Quantos life with a aqui nessa yoke? noite querem andar ao longo da vida carregando um jugo? Oh, now we're getting there. Agora sim. You see? Você vê? Because first you thought like, yoke, no way, no way. Porque primeiro você pensou, um jugo? Quero nada. No more yoke of bondage. Já não quero mais nenhum jugo de escravidão. What are you talking about, you crazy Dutchman? Lá vem um caba lá da Holanda para dizer que eu quero um jugo, quero nada. You gotta find out what kind of yoke. Você tem que entender quando a gente pergunta que tipo de jugo a gente está falando. I was teaching and preaching this in Indonesia. Uma vez eu estava pregando isso lá na Indonésia. Every day we went to a different church. E todo dia a gente foi numa igreja diferente. And in every church, people were looking at me like this. E cada igreja que eu ia, o povo ficava olhando assim, ó. Because they had never heard anything taught or preached about Christ this Porque way. nunca tinha ouvido pregações a respeito do Cristo dessa forma. So I said, Lord, I need some examples to make it really simple. E eu disse, Senhor, me ajuda, eu preciso de alguns exemplos para tentar transmitir isso de maneira muito simples. Because it even seems that the word of God is going over their heads. Porque parece que a palavra de Deus está sendo demais para a cabeça Let me deles. give you two of those. Agora deixa eu dar dois exemplos que me ajudaram. So for your learning, Para o seu aprendizado, but also to pass it on to other people. mas também para facilitar com que você transmita essa mensagem a outras pessoas. Whom of you remembers those radios from the old time? Quem lembra dos rádios de antigamente? There was this, yeah, amen, a couple of people, okay. Algumas pessoas lembram, ok? Sorry, young people, but back then we had to turn the radio on with a button. Desculpa aí os jovens, mas houve um tempo remoto no passado que a gente tinha que ligar o rádio com um botão. Amen? Amém?
And then there was another button on the other side and you had to find the right frequency. E do outro lado do rádio tinha um outro botão que você tinha que girar para ir encontrando a frequência. Amen? Amém? Okay. So the moment you got born again, No momento que você nasce de novo, your life was turned on in o Christ. botão do lado de cá você está ligando em Cristo. But then why do we do discipleship at church? Agora, por que é necessário esse aprendizado no discipulado da igreja? To help people to find the right frequency. Para ajudar as pessoas com outro botão a encontrar a frequência certa. Where Christ is giving you revelation Aonde knowledge. Cristo vai depositar sobre você um conhecimento revelado. Amen? Amém? So let me ask you this question. Deixa eu fazer uma pergunta. You turn on the radio, Você liga o rádio, you find the frequency. vai lá girando até achar a frequência. The moment you find the frequency, No momento que você acha a frequência, is that the moment that the radio station thinks, let broadcast, they found us. na hora que você acha a frequência, aí começa a falar alguma coisa, né? Eles estão falando assim, nossa, que bom, agora eles acabaram de encontrar, vamos começar a nossa transmissão, é assim? No. Não. They are already broadcasting. Quando você encontra a frequência já está transmitindo alguma coisa. Can you see? Você pode perceber? So what if God is already broadcasting to you? Agora, e se Deus já está transmitindo alguma coisa para você? Sorry. And he's already put a picture in your heart. E Ele já colocou uma imagem daquilo no teu coração. You have to find the right frequency. Ainda assim, você precisa encontrar a frequência certa. To where he is sending out to you specifically. Aonde Deus ele vai começar a falar com você especificamente. Because you will have a valuable contribution. Porque sim, Deus idealizou para que você tivesse uma contribuição valiosa. And that's why you got baptized in Christ. E é por isso que você é batizado em Cristo. That's the reason why Christ lives inside of you. É por essa razão que Cristo habita dentro de você. In Philippians 1 it says that God began a good work in you. Filipenses 1 diz que Deus começou em nós uma boa obra. So he has begun a good work in you. Ele começou uma boa obra. He has already shown you something. Tem coisas que ele já está te mostrando. And it's a picture in your heart. Às vezes é uma imagem que vem no teu coração. But it's not a picture that you are able to achieve tomorrow or next week. Mas nem sempre, geralmente, não é uma imagem que você vai conseguir idealizar, realizá-la completamente amanhã ou na semana que vem. God will give you a picture for your future. Deus vai te dar uma imagem do futuro. Can you see this? Você pode ver isso? You need a calling to get there. Mas você precisa do chamado para a sua vida, porque é esse chamado que vai te ajudar a chegar na realização dessa imagem. You need church and discipleship and a team to develop. Você precisa da igreja, você precisa do discipulado, você precisa do trabalho em equipe para te ajudar a sair do ponto que você está e chegar no ponto que Deus deseja. Because that picture that he gave in your heart, Porque essa imagem que Deus traz no teu coração, for him it's already a reality. para Deus já é uma realidade. If it's not a reality, he wouldn't have shown it to you. Se não fosse para Ele uma realidade, Ele nunca teria nem te mostrado. God cannot lie. Porque Deus não pode mentir. God is very serious about you. Deus ele está levando você muito a sério. And he's shown you a picture in your heart. E se Ele te mostra uma imagem no teu coração, And this is a moment where we live and not exclude ourselves from it. e esse é o momento que a gente vive, a gente não tem que estar se excluindo disso. It works really simple sometimes. Funciona de maneira bem simples às vezes. The more often I mention the name calling, Quanto mais eu menciono a palavra chamado, because there's such an anointing on the word calling, porque tem uma unção nessa palavra chamado. the moment I say the word calling, Quanto mais eu falo essa palavra, you all see something different. cada um de vocês vê algo diferente. The moment I say the word No calling, momento que eu falo chamado,
You see something. Você vê algo. You see something in your spirit. Você vê algo no seu espírito. You see something in the inner person. Você vê algo no seu homem interior. There is this weird mental picture inside of you. Tem uma espécie de uma imagem mental, às vezes estranha, dentro de você. And you have to believe that that one comes from God, E the você Creator. precisa acreditar que essa imagem ela vem de Deus, o Criador. For Him, it's already a reality. E para Deus aquilo ali já é uma realidade. That's why we need to have a determined focus. É por isso que a gente tem que ter um foco determinado. Can you see this? Você pode ver, consegue enxergar assim? You guys have some nice, pretty looking cars in Brazil. Eu vi que vocês têm uns carros bem bonitos, carros bem legais aqui no Brasil. And I see many believers going to churches. E eu vi também muitos crentes indo para a igreja. So they're sitting in this car, E aí o crente vai e senta no carro. you know, and the car has an engine, E o carro tem um motor. the leadership team. O motor é a equipe de liderança. The car has oil, the Holy Spirit. O carro também tem óleo, que é o Espírito Santo. You know, everything is in the car. Tudo que tem no carro. But I see many believers walk around with little gas in the tank. Mas eu vejo também que tem muito crente que está andando na reserva, com pouca gasolina no tanque. If there's no gas in your tank, Porque se não tiver gasolina no tanque, what good is the car? de que serve um carro? Well, you can sit in it, Ah, dá até para sentar, né? but that's about it. Mas será que um carro é para sentar? You can not even turn on the air conditioning Você não consegue nem ligar o ar-condicionado, because that will run on gas. porque o ar-condicionado depende do motor que funciona na gasolina. So if you have no gas in your car, Se não tiver gasolina no carro, what good is it? para que um carro serve? Not much. Para muita coisa não. Would you agree? Você concorda comigo? Well, the gifting that Christ has put inside of you, Agora perceba que o dom que Deus colocou em você that's like the gas in your car. é como a gasolina no seu carro. But I don't know about you, every time I drive my car, Eu não sei você, mas toda vez que eu dirijo o meu carro, I see the little thingy go. eu vejo que o ponteirinho vai. So you have to go again and E aí fill it você up. tem que ir de novo até o posto e completar. You know what is the neat part about Christ? The need. Yeah, the wonderful part about Christ Você sabe qual é a parte maravilhosa de Cristo? is that every time you function out of your gifting, É que toda vez que você funciona no talento e no dom que Deus colocou dentro de você, you're always full of gas. você está sempre cheio de gasolina. And the moment that you start driving, E na hora que você começa a dirigir, which means that's the moment where you do ministry, que significa quando você vai desenvolver o seu chamado, o seu ministério, instead of your gas getting lower, ao invés de a gasolina, o ponteiro da gasolina baixar, Christ always fills it up so that we will never run out of gas. Jesus sempre completa, nunca vai faltar gasolina na tua vida. Honestly, Honestamente, there is so much power and energy. porque tem tanto poder, tanta energia. 1 Peter 4:10, 1 Pedro 4:10. 1 Peter 4:10, 1 Pedro 4:10. it says, as every person has received a gift, minister this to the other. Servi uns aos outros, cada um como o dom que recebeu. As every man received the gift. Perceba que cada um conforme o dom. Are you a part of every man? Você é parte de cada um, What did you receive? e cada um, se você é cada um, o que foi que você recebeu? The gift. Um dom. You don't have to ask for it. Você não tem que pedir a Deus dom. You have to discover it and Você find só tem it que descobrir o dom que Deus já te deu and put it to work. e colocar em ação. You don't just hear about Christ, Você não escuta somente falar sobre Cristo, but you experience Christ for yourself. mas você também experimenta Cristo você mesmo. And so, two important questions. Duas perguntas aqui se fazem importantes. The wrong question is this. Aqui vai primeiramente a pergunta errada. The wrong question is this. A pergunta errada. What do you want to become?
O que é que você quer se tornar? That's a worldly question. Essa é uma pergunta que a gente escuta lá no mundo. The wrong question is, what do you want to become? O que é que você quer se tornar? Why? Por quê? As if it's a choice. É porque a pergunta ela é feita como se houvesse escolha da nossa parte. Christ is saying this to us. E Cristo está nos dizendo assim: As much as you are saved, da mesma forma que você é salvo, you are called with a holy calling. você também já recebeu um santo chamamento. Again, as much as you are saved, Da mesma forma que você foi salvo, you are called with a holy calling. você já foi chamado com um santo chamamento. You can read this in 2 Timothy chapter 1 verse 9. Você pode ver 2 Coríntios, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, essa mesma citação. How much are you saved? Da mesma forma que você foi salvo, Completely. completamente. Can you see this? Você pode ver isso? Você consegue enxergar? Then how much are you called with a holy calling? Fomos chamados com uma santa vocação. Completely. Completamente And I chamados. see so many churches and believers where they have a separation. E eu vejo tantas igrejas, tantos crentes que tratam essas duas coisas como se fossem separadas. They believe that they are saved, Acredita que são salvos, but they are so insecure about their calling. mas são inseguros quanto ao seu chamado. That's not good. Não é uma coisa boa. And sometimes that is because we ask ourselves the wrong question. E às vezes isso se dá porque fazemos a nós mesmos as perguntas erradas. Because the calling, God says, I prepared it even before I began the world. A Bíblia diz que esse chamado ele foi preparado para nós por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Before He created the earth, Antes de Deus criar a terra, He already had you in mind. Ele já tinha você em mente. So don't tell me you're an accident. Então não me diga que você é um acidente. You're here on purpose, Você está aqui de propósito, with a purpose. com um propósito. God is very intentional about you. Deus ele sempre foi muito intencional a seu respeito. Christ said, I'll die for you Jesus disse: eu vou morrer por ele so I can save you, para que ele possa salvar você and I give you a holy calling. e te dar uma santa vocação, um Não. santo chamado. Now, Bible students, what does the word holy mean? Agora, você que gosta de estudar a Bíblia, o que é que significa a palavra santa? Why do the angels sing, holy, holy, holy Por to que é que Jesus Christ? os anjos ficam cantando santo, santo, santo para Jesus Cristo? Because He is unique and set apart. Porque Jesus ele é único e separado. There's no one like Him. Não existe ninguém como ele. There will never be someone Nunca like Him. haverá ninguém como ele. He is unique and set apart. Ele é singular, único, separado. He's the King of Kings and He's Ele the é o Lord of rei dos Lords. reis, o rei dos reis e o Senhor dos senhores. And whether you pass away or the rapture will happen, E um dia, quer você venha a falecer, quer o arrebatamento aconteça. the moment you stand before the No Lord momento que você estiver diante do Senhor, is the moment you will stand before the judgment seat of Christ. é o momento que você estará naquele tribunal de Cristo, Which is a glorious moment. que vai ser um momento glorioso, Because your works will be judged, porque as suas obras vão ser julgadas. but you will never come before the judgment seat of Jesus. Agora perceba que você nunca vai chegar diante do julgamento de Jesus, Which means this, que significa o seguinte: your salvation will never be under judgment. o tribunal de Cristo nos mostra o julgamento sobre as obras. Esse julgamento quanto a Jesus, ele vai avaliar a salvação de cada pessoa. Nós nunca vamos estar diante desse julgamento, When you're saved, you're saved. porque uma vez que você foi salvo, você está salvo. But he
He wants to know, what did you do with my anointing? Agora, nesse tribunal de Cristo, Jesus vai querer saber o que foi que cada um fez com a unção que recebeu. Because our works will be under judgment, Porque as nossas obras ali estarão sendo julgadas. but not us as a person. Não nós como pessoas, as nossas obras. But you are called with a holy calling, Agora perceba que você foi chamado com uma santa vocação. meaning that you are saved Significa que você foi salvo to walk in a unique, set-apart calling in Christ. Você foi salvo para passar a andar numa vocação única, singular, santa, preparada por Cristo Jesus. Can you see this? Você consegue ver isso? So what is the right question? Agora, qual seria então a pergunta certa? The right question is this: A pergunta certa é a seguinte: who do you feel compassion for to serve? por quem é que você sente compaixão para servir? That's the right question. Essa é a pergunta certa. The wrong question is, A pergunta errada, lembra, nós falamos, what do you want to become? o que é que você quer se tornar? The right question is, A pergunta certa é: who do you feel compassion for to serve? por quem você sente compaixão para servir? And I'll tell you this: E deixa eu te dizer o seguinte: if you find the answer to that question, se você encontrar a resposta para essa pergunta, you'll see that the answer will be a match with what God already put inside of your heart. você vai perceber que essa resposta ela vai casar direitinho com aquilo que Deus já colocou dentro do seu coração. And you'll become energized. E assim você receberá e se tornará energizado. You will be very determined. Você vai ficar animado, determinado. You walk upon this earth with a yoke, Você passará a andar aqui sobre essa terra com um jugo. and it's not a yoke of bondage, Mas não é um jugo de escravidão. but it's the yoke of Christ. É o jugo de Cristo. Where you go like, I am a believer. É um jugo que te permite dizer: eu sou crente. I am a child of the Most Eu High sou God. filho do Deus Altíssimo. I have been made the righteousness of Eu God. já fui feito justiça de Deus. I am gifted. Eu sou agraciado com dons. I have a supernatural Eu ability. tenho capacidade sobrenatural. I have a unique calling. Eu tenho um chamado singular, único. And I will serve people. E eu vou servir as pessoas. And I will never run out of gas. E nunca vai faltar gasolina. Because He will fill it up Porque again and Ele again vai and encher again e and again and completar e again and completar e again. completar e completar. Oh man. Oh, meu Deus. My calling is towards leaders. A minha chamada, ela é para líderes. And I see so many leaders being burned out or burned up. E eu vejo tantos líderes estourando, se consumindo. How come you're so tired? Como é que alguém pode ficar tão esgotado, tão cansado? Usually it is because they want to do more than their holy calling. Geralmente é por isso. Porque eles estão querendo fazer mais do que a sua santa vocação. No, you got to stick in your lane. Não, você tem que ficar na sua faixa, no seu circuito. Invite other people next to you to work with you. Procura outras pessoas que estão perto de você para que vocês trabalhem juntos em parceria. Because, you know, when it's draining the energy and power, Porque quando algo está esgotando a sua energia, a sua disposição, a sua força, there's something wrong. significa que tem algo errado. I like this statement from Paul. Eu gosto do que Paulo disse. Veja só, He said this: ele disse assim: not by myself, não por mim mesmo, not by my education, não pela minha educação, but by the grace of God, mas pela graça de Deus, I am who I am. eu sou o que sou. By the grace of God, Pela graça de Deus, I am who I am. eu sou o que sou. And he always announced himself as a servant E Paulo sempre se anuncia como um servo of Jesus Christ. de Jesus Cristo. A servant. Um servo.
of Jesus de Christ. Jesus Cristo. Because he found out the right question. Porque Paulo descobriu qual era a resposta da pergunta certa. For who do I feel compassion to serve? Por quem é que eu sinto compaixão para servir? Well, in my ministry, I didn't start out with coaching and training leaders. No meu ministério, eu não comecei fazendo esse treinamento de líderes que faço hoje. There were steps to take to get there. Foi um grande passo a passo que me levou a chegar ao ponto que estou. Same for you. Da mesma forma com você. God has put a picture in your heart. Deus colocou uma imagem no seu coração. I know it seems far away. E eu sei que muitas vezes essa imagem parece se referir a um futuro bem distante. It seems like unreachable. Parece até às vezes algo inalcançável. It seems impossible. Parece até muitas vezes impossível. But if it's a reality for God, Mas se já é uma realidade para Deus, you got to make it a reality for você you. pode transformar isso numa realidade para você também. Okay, see this. Você pode ver isso. Oh Lord. Oh Deus. Whom of you here is not sure if you're born again, if you have salvation? Existe alguém aqui hoje à noite que não tem ainda a convicção da sua salvação? Vocês não sabem se nasceu de novo? Who here doesn't know for sure that you go to heaven and that Jesus is your Lord and Savior? Quem aqui não tem ainda essa convicção de que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Quem não tem a convicção da vida eterna no céu com Deus? If that is you, please raise your hand. Existe alguém aqui nessa noite? Por favor, levante sua mão. Be bold, make a decision right Seja now. ousado. Toma uma decisão agora mesmo. I'll just pray with you. Eu quero orar por você. If you're not sure, please raise your hand. Existe alguém aqui que não aceitou Jesus e deseja fazer isso? Levante sua mão. And you walk in a new life with Christ. Quando você fizer isso, você vai desfrutar de uma vida nova com Cristo. Hallelujah. Aleluia. Everybody's saved, so I see no hands. Não vejo nenhuma mão. Amen. Todo mundo salvo. Amen. You know, we are spirit, soul, and body, right? Sabe, a Bíblia nos ensina que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, certo? And some people in the church world are on their way to sickness. E existem pessoas que estão na sua caminhada cristã, caminhando em direção a doenças, Because of an unhealthy soul. por causa de uma alma não saudável. Because for some people, their souls are filled with inferiority. Porque muitas vezes a alma está cheia de inferioridade. Some people here are filled with self-doubt. Tem gente aqui que está muito insegura, com dúvida. Some people here are filled in their soul with low self-esteem. Tem gente aqui que está com a alma cheia de uma baixa autoestima. And some people here are filled in their soul with low of self-worth. E outros aqui cultivam uma imagem de si próprio sem qualquer valor. And my heart goes out to you E o meu coração se dirige para você agora. because you're fighting a battle that's not good. Porque eu sei que você está enfrentando aí na sua mente uma batalha que não é boa. Because the low self-esteem and inferiority Porque esse senso de inferioridade, essa baixa autoestima in your soul na sua alma, is fighting a battle with what God has put in your heart. acaba travando uma batalha com esse propósito que Deus já colocou no seu coração. And what God has put in your heart should be bigger. E o que Deus colocou no teu coração é de fato maior. And you got to make a decision today. E hoje à noite você precisa tomar uma decisão. And if this is you, E se eu estou falando com if você, this is you, se eu estou falando com você, if your soul is too heavy burdened, se você está enfrentando um fardo muito pesado na sua alma, has too much se inferiority, você tem lidado com sentimentos de inferioridade, self-doubt,
autoconfiança, falta de autoconfiança, dúvida, insegurança, low self-esteem, low baixa self-worth. autoestima, baixa compreensão do seu próprio valor. But you do love Jesus. Mas se você ama a Jesus And you know you're called in e Christ. você sabe que você foi chamado em Cristo But Jesus, your soul is filled with the negative. mas ainda assim a sua alma está lidando com essa negatividade muito intensa, I want you to be bold. eu quero que você seja agora ousado. I want you to come forward E eu quero que você venha aqui na frente and lay that off, lay that aside, give that over to Jesus. para deixar aqui esse jugo, entregar esse peso a Jesus. And if you do that, E se você assim fizer, if you make the decision right se now você tomar a decisão agora mesmo to put it away, de colocar para fora, jogar esse I jugo, will pray with you. eu vou orar com você. I will put my hand on your mind and your heart. Eu vou colocar minha mão sobre você, na sua mente. And God will re-energize your calling E inside of Deus, Ele vai reavivar, trazer uma nova chama, uma energia para o seu chamado que já está dentro de você. you. So I want you to make a decision Então eu here. quero que aqui você tome uma decisão. I cannot put off your insecurity. Eu mesmo não consigo tirar a tua insegurança. I cannot throw away your low self-esteem. Eu não consigo resolver a tua baixa autoestima. I cannot throw away your low self-worth. Eu não posso mudar o teu senso de valor próprio. I cannot throw it away. Eu não posso resolver a parada. What caused this? I can't. Eu não sei de onde vem essa causa. Eu não posso resolver. This is your soul. Agora perceba, é a sua alma. Right now, you give it over to E Jesus Christ. você agora mesmo tem a oportunidade de entregar esse fardo que tem te sobrecarregado para Jesus. By making a bold decision. Tomando aqui uma decisão forte. No longer this will control me. Eu não vou deixar que esses sentimentos me controlem nunca mais. No longer this will Nunca be mais. a force in my life. Nunca mais eles vão ter lugar e força na minha vida. Jesus, I'll step into my call. Jesus, eu acolho o meu chamado. And you throw that insecurity away. E aí você lança sobre o mestre essas suas inseguranças. Right now. Agora mesmo. Only you know what it Só is. você sabe o que é. Só você sabe como You fazer. gotta put it in words. Você tem que colocar isso em palavras que saem da sua boca. Whether it's you hate someone, Seja um sentimento de ódio que você tem cultivado por alguém. you haven't forgiven someone, Seja falta de perdão no que tange a outro. whether it is you thought you were an accident on this planet, Seja um sentimento que você carrega de que é um acidente aqui na Terra. Não. maybe your parents didn't plan you, Talvez seja o fato dos teus pais não terem te planejado. but God did. Mas Deus planejou. But God did. Deus planejou. But God did. Deus planejou. God gave you a Deus reason. foi quem te deu That's why razão, you're here. propósito. É por isso que você está aqui. You are no longer a product of your family, Você já não é um produto da sua família, where you were raised. do lugar onde você nasceu e foi criado. You can love everybody, Você consegue amar todas as but you're pessoas. now a product of heaven. Mas agora você é um produto dos céus. You have the Christ living on the inside Você of you. tem o Cristo habitando dentro de você. Hallelujah. Aleluia. I give you some moments. Deixa eu te dar um momento para de olhos fechados você refletir. I can see you cry. Eu vejo alguns aqui chorando. That means you know exactly what I'm talking Isso about, right? significa que você sabe exatamente a respeito de que eu estou falando. You know exactly what is hindering in your Você soul. sabe o que é que tem aprisionado a sua alma. Now speak it out and give it to Jesus. Agora coloque em palavras, fale aí mesmo no seu lugar. Jesus, eu te entrego esse fardo. Because you no longer want to walk around with Porque it. você não vai mais andar carregando esse fardo por aí. Now do it. Pray. Faça agora, faça a sua própria oração, Throw entregando ao mestre. Lance sobre ele. Throw it out of your soul. Lance fora da sua alma. Give it to the Lord. Entregue ao Senhor. You don't have to deal with it. Você já não tem mais que carregar isso. Hallelujah. Aleluia. I'll come by. Eu vou chegar. If you have prayed, Se você já orou, if you've thrown it away, se você já jogou esse fardo, I will put my hand on your mind and on your heart. eu vou orar e impor minhas mãos sobre você. If you're a woman, Se você é uma mulher, can you please stand like this? fica assim, ó. Coloca a sua mão If aqui, you're a ó. woman, Se can you você é please stand mulher, like this? fica assim, ó.
Let the men do the same. Os homens façam também. Let everybody stand Todo like mundo aí que this. está aqui na frente, faça assim, ó. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Glory. The moment I touch No you, momento que eu tocar você, you will see much more clear você vai conseguir enxergar com muito mais the clareza call upon your o life. chamado de Deus sobre a sua vida. I think this is very strange. Eu acho que isso é uma coisa bem estranha. It's only the second time in my life I do É a this, segunda vez na vida que eu estou fazendo isso, but I know it will happen. mas eu sei que é de Deus. E Amen. vai acontecer. Did you throw it away? Amém? Já jogou para Jesus? Hallelujah. There we go. He will show you right now in Jesus' Em name. nome de Jesus. Glory. There's a picture now going Existe from uma your heart imagem agora saindo do teu coração, into your mind. chegando na sua mente. And you got to make your life focus E on isso that. vai fazer com que esse seja o foco da sua vida. Hallelujah. He's showing you Aleluia. right now. Jesus está te mostrando agora Glory, mesmo. glory. Glória, glória. Glory, glory, Glória, glory. glória. Thank you, Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. The moment I touch you, No you momento see que eu it. tocar, você vai ver. There you go. The call upon your life is Chamado de clear. Deus para a sua vida ficando claro. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. You see Aleluia. it. Hallelujah. The moment I touch No you, you momento see que eu it. tocar, você vai There you ver. go. Glory to God. Glória a Deus. Prestoriete me kesterata. The moment I touch you, No you will momento see que eu this. tocar, você vai ver. There you go. Glória a There you Deus. go. Aí está. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória You a see it. Deus. You see it. Você vai ver. Hallelujah. You've cleaned up your soul, Você já limpou a sua alma. so the Spirit will come Agora o alive. Espírito vai trazer When I vida. touch you, Quando eu tocar você, you'll see it. você vai ver. Call upon your life. Chamado de Deus sobre a sua Call upon your vida. life. Chamado sobre a sua Call vida. upon your life. Chamado sobre a sua You got to vida. make steps. Você tem que dar os seus passos. You got to do it. Você tem que fazer. No more reluctance. Não fique relutante. Step out. Avança. Christ is with you Cristo all the está com time. você todo o tempo. Christ is with you Cristo está all com the você time. todo o tempo. Christ is with you all Cristo the está com time. você todo o tempo. Glory, glory, Glória, hallelujah. The glória. moment I touch No you, momento que eu tocar você, you see much clearer the você call vai upon ver your com mais life. There we clareza o go. chamado de There you Deus. go. Glory, fill her with your glória, glory, O enche, Lord. Senhor, com a tua glória. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Such a big heart for serving. Coração para servir. Glory, glory. But you've given Glória. her a gift. Mas o Senhor tem te dado Oh, dons. you got to explore the gift. Avança sobre os dons. you see much more than you Você tell. vai ver, você vê mais do que fala. You got to speak it out. Fala mais. Glory. The moment I touch you, you No see momento que eu much more. tocar, você vai ver. Glory. You've cleaned up your soul. Você já limpou a sua alma, The entregou para Spirit will show it Jesus. to you right E o now. Espírito vai te mostrar agora Glory. mesmo. Ooh, that's a big Glória. heart. É um coração Ooh, grande. I see a lot of people. Eu vejo muita gente. Glory. Glória, Glory. glória. Oh man, you put your anointing in the closet. Oh, você estava guardando a Oh. unção que Deus te deu. Come on, don't. Não guarda para você. God loves you so Deus much. te ama tanto. It's a reality for Him. Já é uma realidade para Ele. Now it's a reality for Agora vai ser para você you. também. Hallelujah. Aleluia. I can see it. You can see Oh, it. você pode ver. Glory, glory, Glória. glory. The moment I touch you, No you momento cleaned que up eu your tocar soul. você, There we go. Touch, and you'll see it. e você vai ver. You see it. Você vai ver. You have such a gentle, warm heart for people. Um coração tão acolhedor para as pessoas. Oh, is this something with food or something? Algo que fala I sobre don't know. comida, I sobre don't know. servir, eu não He's sei. showing you. Mas Deus está te mostrando. I don't have to see it. Eu nem preciso saber. He let you see it. Mas Ele quer que você veja. Glory to God. Glória a Glory to Deus. God. Glory Glória to a God. Deus. Thank you for cleaning up your Obrigado, soul. Pai, por What a limpar brave a alma moment. dela. Que mulher Hallelujah. corajosa. He's showing you right now. O Senhor está te mostrando agora The mesmo. picture from your heart goes to your Essa mind. imagem do teu coração Right vindo now. também para a sua mente. You think, no way, that Você cannot pensa, be. não, eu não consigo. That's not me. Mas não é você. Yes, it is you. É você mesmo. But you see yourself now in Mas você Christ. precisa se ver em Cristo. You've seen yourself way too long in the Precisa se natural. ver, não fica se vendo no natural. Accept a natural identity. Aceita essa identidade. No more Não mais. spiritual identity. Uma identidade She espiritual. can see it. She can see it. I can see it. You can see it. Glory to God. Glória a Deus. You've cleaned up your soul. Você já limpou a sua alma? Is it out? Já botou para fora? Are you sure? Tem certeza? The moment. Are you sure? Tem certeza? I'll come back. Vou voltar. Throw it out. Bota para fora, abra a boca e You're fala. keeping it in. Você está retendo, não No, no, retém. no, no, no. Não segura. When I'm done with her, Quando eu terminar com ela, eu volto I para come back você. to you. Amen? Ok? Throw it out in Jesus' Joga name. fora, joga nos pés de Jesus. Hallelujah. If you cleaned up your soul, Já limpou a alma?
your spirit, you will see it, okay? Você vai ver no You'll seu see it. espírito. You'll see it in the Você vai ver spirit. no The espírito. moment I touch your No mind, momento que eu tocar você. there we go. Aí Glory está. to God. Fill it with Glória your a glory, O Deus. Lord. Cheia da tua glória, Oh, Pai. yeah, this is she loves you, Lord. Ela But te she ama, is Senhor. insecure about the Mas next está steps. insegura sobre os próximos But you passos. show it right now, Holy Mostra a Spirit. ela agora mesmo no espírito, And Pai. you wake up at night E você vai acordar à noite. and you'll find dreams E você vai sonhar. that you know this is not me. Sonhos que você sabe não vem da minha This cabeça. is so not me. Não tem condição de vir da minha cabeça. You'll be convinced E it is você vai ser God. convencida que é algo que vem da parte de Deus. Christ will reveal himself to you. Cristo vai se revelar para você. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Em nome Have de you cleaned up your Jesus. soul? Já limpou a sua alma? Hallelujah. The moment I touch No your momento mind, que you eu will see tocar it. você vai ver. Glory to God. There we Glória a go. Deus. Aí está. Thank you, Holy Obrigado, Spirit. Pai. Obrigado, Show her, Espírito Santo. show her the future. Mostra para ela o Show her things futuro. to come. Mostra as coisas que estão por vir. Hallelujah. Help her Ajuda, Pai. with dreams, Com sonhos, with visions, com visão, to not be so much in her mind, para não ficar presa na sua própria mente, but live out of her heart. mas viver com o coração. He lives in your heart, not in your Deus, mind. ele vive no teu coração, não é na tua You cabeça. got to live out of your heart, Tem que puxar do coração take your brain with you. e levar o cérebro com você. You've done it all the time the other way around. Você muitas vezes estava fazendo o caminho You contrário. try to understand everything Tentava here. entender todas as coisas aqui. You can't. Você não You consegue. live out of your heart Vive com o teu coração and you take your brain with you. e leva a cabeça junto. Hallelujah. Hallelujah. Oh my goodness, there's a big line. Glory to God. Glória a Church, Deus. pray for them, amen. Fica de pé, vamos orar Maybe we por can sing a eles. song. Vamos cantar uma canção. I never expected this many. No- Let's have some fun. Vamos lá, vamos adorar. Thank you for standing behind Agradece them. a Deus. Thank you for your Se service. junta a nós em This is oração. wonderful, sir. You cleaned up your soul. Já limpou a sua alma? Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Show it unto him. Obrigado, Pai. Mostra para ele. Oh, he knows already. Tudo que ele já sabe. know. Você já sabe. You know. Você já sabe. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. You got to talk to your leaders. Você tem que conversar com seus You got to líderes. talk to your leaders. Is that Conversar okay com with seus you? líderes. Está tudo bem? Talk to your leaders. Fala com seus líderes. I know it sounds weird, Eu sei, parece estranho, but God has already shown mas you. Deus está te mostrando. And it's so against your nature. E às vezes parece que vai de encontro à It tua is natureza, so against your contra a personality. tua personalidade. But it's God's reality Mas é a for you. realidade de Deus para você. Hallelujah. Have you been fighting this? Você tem batalhado com isso? Have you been fighting this with your personality, your Tem character? batalhado com a sua personalidade? Yeah, he's not. He has. Here, he lives Aqui. there. Deus lives vive there. aqui. You need to learn to live from Tem there. que aprender a puxar do coração. Speak it with your mouth. Falar com a sua boca, Then abrir a your brain will boca. get it. E aí vai trazer para a cabeça. We got to speak it. Mas tem que falar. Love you, brother. Te amo, irmão. Hallelujah. Have you cleaned up your soul? Já limpou a sua alma? Put it on your heart. Coloca a mão no Put teu that into your coração. heart. Thank you, Lord. The moment I touch you, Obrigado. you'll see it. Quando eu tocar você, você vai ver. Hallelujah. Aleluia. You got to be an example for your Tem family. que ser um exemplo para sua Your família. family is looking at you Sua família está olhando para você. and they want to see Christ E through eles you. querem ver Cristo em você. They've been waiting. Eles estão esperando. They've been making it difficult for you, Eu sei que é difícil para but they você, need you as an example. mas eles precisam de você como um Follow your exemplo. heart. You got to do it. Segue o seu coração, você vai fazer. They have been waiting, Eles estão esperando. and that it might take some time, but they will accept Talvez Jesus demore um tempo, mas Because- eles vão aceitar Jesus. because they see you do Porque vão it. ver em você o exemplo. Glory to God. Glory to God. You Glória a cleaned up your Deus. Limpou soul. a sua alma. The moment I touch your No mind, momento que eu tocar, you will see it. você vai ver. Jesus' name. Em nome de Jesus. Glory to God. Glória a Glory Deus. to God. Glória a Glory Deus. to God. Glória a Deus. Glory, Holy Lord. Glória a Deus. Holy Lord. Oh, Senhor. You have a very sweet nature, Você tem uma natureza bem doce, but you have a powerful prophetic gift. mas tem um dom profético. And you keep your mouth shut.
mas está com a boca fechada. People need to hear As this pessoas têm que ouvir você, because you download straight from porque heaven, você recebe de but Deus, you're not saying mas it. não está falando. We need your voice. Precisamos da sua voz. Please do so. Abra a boca. Glory to God. Worship you, Lord. Glória a Deus. Glory, Obrigado, glory. You cleaned Pai. up your soul. Já limpou sua alma? The moment I touch your mind, No momento que you'll eu see it. tocar, você vai ver. Okay. Let God work. Let Deus God está work. trabalhando. Deus está Glory. trabalhando. You cleaned up your soul. Já limpou sua alma? Yes, you're open. Está aberta? Yeah, I can see it. Yes, Let's posso go. ver. The moment I touch No your momento head, que eu tocar sua you will see cabeça, it, você okay? vai ver. There we go. Vamos lá. Up. There we go. Aí Oh, está. thank you, Lord. Obrigado, Thank Pai. you, Lord. Thank Obrigado, you, Lord. Pai. Thank you, Lord. Obrigado, Pai. Thank you. Oh, there we go. Oh. You show it. Come on, O Senhor Holy está te Spirit. mostrando. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Thank you. Obrigado. Such a compassion for Uma people. compaixão Such a por compassion for pessoas. the lost. Uma compaixão pelos perdidos. Oh, you go places. Oh, você vai a Ah, lugares. glory. Glória. Glory, glory, Glória, glória, glória. Glory. Glória. Glory. Glória. Oh, you got something powerful, lady. Você tem algo poderoso. Don't trust in your personality. Não confia na sua personalidade. Christ is big on the inside of you. Cristo é maior dentro de você. Hallelujah, hallelujah, Aleluia. hallelujah, hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória, glória a Deus. Worship you, Glória a God. Deus. Worship. Are you ready, sir? Tá pronto? Glory. Are you ready? Tá pronto? Yes? Yes. Moment I touch your head, No you will momento que eu see it. tocar, você vai ver. Glory to God. Glory to God. Glória a Glory Deus, to God. glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Oh, glory, glory. Glória, glória. Glory. Such a friendly man. Oh, um coração amigável. Got teaching on your mind? Você tem desejo de ensinar? Just got teaching on this mind, I É. think. Can Aqui- you see it? Você pode ver? You can see it. I can see it. Eu posso ver. Woo! Oh, Glory. glória. New future for you, mister. Futuro novo para você. Glory. New Glória, future for glória, um you. novo futuro. God will help you. Deus vai te ajudar. Glory. You clean up your soul, sir. Limpou sua alma? You're open. Tá aberto? Glory. The moment I touch your forehead, Momento que you'll eu see tocar, it. você vai ver. Brequesterietre, brequestorotoriotro, mestroto procresterietra, bastoroto. Show it to him, Lord. Mostra para ele, Show it to Senhor. him, Lord. Mostra para ele, Show it to him, Senhor. Lord. Mostra para ele, Senhor. Glory, glory. Glória, Glory. glória. Oh, he's giving you dreams, Deus está te dando sonhos. and you thought it was just you. Sonhos que você pensou que eram seus. Impossible. Sonhos que parecem impossíveis. But you had a dream as a kid. Mas você tinha sonhos desde criança. You had a dream when you were a teenager. Quando você era adolescente. You had a dream when you were a man. E agora, adulto, continua sonhando. You just simply didn't believe it. E você nunca acreditava nisso. But it's true. Mas é verdade. It's true. É verdade. What God is showing you O que there, Deus colocou aqui it is real. é real. It is true, sir. É verdade. Gotta believe it. Você tem que crer nisso. Glory, glory, glory. Glória, You glória. cleaned up your soul. Você já limpou sua alma? Are you open? Tá aberta? Yeah, you are, eh? The moment I touch your No momento forehead, que eu tocar você, you will see it. você vai ver. Glory, there we go. Are you ready? Obrigado. Tá pronta? Calling upon your life. The Chamado call de upon your Deus sobre a life. sua vida. The call upon your life. Chamado de Deus The sobre a call sua upon your vida. life. Glory to you, my Lord. Glória, glória a Glory você, to you, my Senhor. Lord. Glória, Worship you, Senhor. my Lord. Nós te adoramos, Worship you, Pai. my Lord. Te adoramos, Pai. Worship you, my Te Lord. adoramos, Pai. Oh my God. Glória, Oh my God. glória, Oh my God. glória. Oh, you wanted to act normal Você até queria agir normalmente, your entire life. sua vida inteira. Let me just be in the middle ground, Ah, eu quero ficar por aqui só na média. not attracting any attention. Ah, eu não quero chamar atenção. It's not about attracting Mas attention. não se trata de lady. chamar atenção. It's about revealing the gift Se of trata God. de demonstrar o dom de Deus. You got to seek it. Você tem que buscar os dons. You got to pray it. Você tem que orar. You're a prayer. Você é uma mulher de You're a oração. prayer lady. Você é uma mulher de oração. You can do this. Você consegue. You know why? Sabe por quê? Because Christ lives in you. Porque Cristo habita em Nothing to do with você. you. Não se trata de você. You look at yourself first. Você olha para você Then you look primeiramente. at Christ. E depois olha para Cristo. Got to look at Christ first. Olha para Cristo. Change it. Muda isso. Olha Change para it. Ele. Olha para He's Ele. very intentional about you. Ele é muito intencional sobre você. No more mediocrity. Não mais na faixa de mediocridade. Christ is not mediocre in Porque you. Cristo não é medíocre. Can you see it? Você pode ver? Glory. Amém. Glory. Deus abençoe. Glory. Deus abençoe. Glory.
Deus abençoe. Glory. Glória. Glory. Glória. Is it okay if the church service is a little longer because there's another line? Is it okay to take a little longer? Yes. Thank you, Father. Obrigado, Thank you, Lord. Pai. Obrigado, Pai. Glory. Glória. Glory. Glória. Glory. Glória. Glory. Glória. Can you see it? Você consegue ver? 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 The call. O chamado de Deus. 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 Glory, Lord. Glory, Lord. Glória a Glory, Deus. Lord. Glória a Deus. Glory, Lord. Glória a Deus. Glory, Lord. Glória a Deus. You've tasted. Você já experimentou Like this. um pouquinho, God doesn't do this. mas Deus não quer só um pouquinho não. God wants this. Deus quer muitão. You've tasted it. Você já provou. Step into it. Avança. Go back. Step into it. Avança nisso. He will do this for you. E Deus é quem vai fazer o mais por você. Glory. Amen. Glory. Did you clean up your soul? Limpou sua alma? Are you ready? Tá pronta? The moment I touch Quando you, eu tocar você, forehead, you will see it. você vai Glory ver. to God. Glória a Hallelujah. Deus. Aleluia. Hallelujah. Thank you, Aleluia. Lord. Obrigado, Pai. Thank you, Lord. Obrigado, Pai. Breakthrough for her. Rompimento para ela. Breakthrough. Um rompimento para ela. More happiness Mais alegria for you, de você, your spouse, your family. para o seu esposo, para a sua família. You work so hard. Você trabalha tão duro. You work so hard. Você trabalha tão duro. You work so hard. Você trabalha tão duro. But there's no honor. Mas não tem honra. You don't have to work as hard. Mas você não tem que trabalhar tão You gotta duro. let the gift go. Você tem que deixar o dom de Deus Release fluir através de the gift. você. Libera esse dom. Give God the glory. E dá a Deus a honra, a glória. It's not by working harder. Não se trata só de trabalhar duro demais. It's by showing the love and compassion you have for people. Se trata de mostrar o amor e a compaixão que você tem pelas You have a pessoas. big heart for Você people. tem um grande coração para pessoas. Show them your heart, not your Mostra o work. teu coração, não o teu trabalho. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Glory Aleluia. to God. Glória a Deus. Worship you. Are you ready? Tá pronta? The moment I touch you, you No will momento see que eu it. tocar, você vai ver. Jesus' name. Em Glory. nome There de we go. Jesus. The call upon our lives. Chamado de Deus sobre a sua Hallelujah, vida. Lord. Hallelujah, Lord. Aleluia. Hallelujah, Lord. Aleluia. Yeah, yeah, yeah. She's Sim. seeing it. Você vê? Yes, Lord. Sim, você está vendo? Sim, Senhor. Lord. Sim, Senhor. Yes, Lord. Sim, Senhor. Yes, Lord. Listen, listen. Escuta. No one is better than anyone else. Ninguém é melhor um do que o outro. We're all people. Todos somos pessoas. We have a different call. Temos chamados diferentes, No one is better. mas ninguém é melhor do que You ninguém. think other people are better. Às vezes você pensa que os outros são melhores. It's not true. Na verdade, não. It's not true. Não é verdade. We're all the same. Todos somos iguais. You got to rise up. E você tem que se levantar. Because you belittle yourself. You belittle Às vezes você pensa em pequeno sobre você, because you think they are better. porque você pensa que os outros são melhores. It's not true. Mas não é verdade, We're all não. the same. Todos We're all somos alike. iguais. Somos semelhantes. Can you see that? Você pode ver? I'm not better than you. Eu não sou melhor do que você. Nothing better than you. Nada melhor do que você. Nothing Nada, better nada, than you. nada melhor do que Can you see você. that? Você pode ver isso? Can you give me a hug? Posso dar um abraço? You ready to receive? Está pronta para receber? You cleaned up your soul? Limpou sua alma? There we go, let's show it. Christorietre pre Christera torieta. Bracastoro toriotro pro Christera torioto. Brecastoro toriotro pro Christera torieta. Bracastoro toro terio. Glory. Glória. Glória. Yeah, Glória. you see it. You see it. Você vê. You see it. Você vê. You're so gentle. Você é gentil. God wants to use your mouth. E Deus quer usar a tua boca. Not just your natural skills, Não só as habilidades naturais que você tem, your supernatural skills mas habilidades sobrenaturais. from now on De agora em diante, will come out of your mouth. vai sair da sua boca.
No more here. Não aqui só. They'll come out of your mouth. Vai sair da boca aqui. Got to use this machine. Tem que usar essa máquina aqui. You have a machine on the Você inside tem uma here. máquina aqui dentro. Got to release it. Tem que liberar. Are you okay? Tá tudo bem? Glory to God. Are you ready to Tá receive? pronta para receber? Retorietre precresteratoriotro. Becatorotietre precresteratoriatra. Grastorotoriotro prosterata. Vrastorotoriotro procresterator. Your origin is heaven, Você tem uma origem e essa origem é os céus. not your natural circumstances, Não são as suas circunstâncias naturais. not where you come from, Não de onde você veio. not where you naturally want to go. Não aonde naturalmente você quer chegar. Your source is heaven. A tua fonte é o céu. Who you are is in E Christ. você é quem é em Cristo. Holy Lord. Obrigado, Pai. Holy Lord. Obrigado, Pai. What's with your spouse? What's with your man? What is with her man? What's with her husband? O que é que houve com seu esposo? He died ago, long ago. What? He died long ago. Amen. Amen. And that's hurting. E isso machuca, That's bothering. incomoda. Yeah. Glory, 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 glory. Look back in those years when you were together, Lembra daquele tempo que vocês estiveram juntos, when you prayed together. quando vocês oravam. You'll be reunited in heaven. Um dia vocês vão estar juntos novamente no céu. But the things you guys prayed for together, Mas aquilo que vocês construíram, oraram juntos, you are still here. você está construindo aqui. God will continue. E Deus vai continuar essa boa obra. Put it aside. Você deixou algumas coisas de He lado, wants you to pick it up. mas Deus quer que você retome. You're never alone. Você nunca está sozinha. Maybe without your husband, Talvez esteja sem o seu esposo, but you've Christ on your side. mas você tem Cristo ao seu lado. You can still do it. E você consegue fazer. You can still do it. Você consegue fazer. You can still do it. Você consegue fazer. Glory, glory. You cleaned up your soul. Limpou sua alma. It was very personal to you, right? Era algo bem pessoal, né? You see, the moment I touch your forehead, Mas no momento que eu tocar você, you will see it. você vai ver. There you go. Oh, Jesus. Lord God. Holy. Holy, holy, holy. Santo, santo, Holy, santo, holy, holy. santo, santo, Glory, glory, santo, glory. santo. Something's been bothering you for a long time. As coisas que têm te incomodado há muito tempo, Since you were a kid. desde criança. God will give you new life. Deus está te dando uma vida nova. It will change. Vai mudar. Throw it away. Joga fora Step in your calling. e avança para o teu chamado. Little by little. Pouco a pouco. It's going to be out of your soul. Vai estar saindo da sua Not going to alma. block you anymore. Não vai te impedir mais. You've not made some decisions Você não tomou algumas decisões because you thought you couldn't. porque você achou que não poderia, não But conseguiria. you have a very big heart. Mas você tem um grande coração. God has already E shown you. Deus já está te mostrando. Follow your heart. Segue o seu coração Take your brain with you. e leva a sua cabeça com você. Don't think too much here. Não pensa demais. Live out of your heart. Teu coração é quem te guia. Out of your heart. Teu coração. But complete restoration for Uma you. restauração está vindo para Glory você. to God. Worship you, Lord. Ready to Obrigado, Pai. receive? Está pronta para He will show receber? you right now. Deus vai te Jesus' mostrar. name. Em nome de Jesus' Jesus. name. Glory. Em nome de Glory Jesus. to Glória, God. glória a Deus. Glory to God. Glória a Worship you, Deus. Lord. Adora, Hallelujah. Senhor. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. You're on the right path, Você está no caminho certo, but you're going slow. mas está indo devagar. You got to make a decision here. Você tem que tomar uma decisão. Some important decisions to make. Decisões importantes. Follow the picture you have in your heart. Segue aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Doesn't make sense to you, Às vezes eu sei que não parece fazer sentido To para your você, para sua mente, but you're going too slow. mas você está indo devagar. Step it up. Avança. God is challenging you. Deus está te desafiando para avançar mais. Step it up. Avança mais. Move. Avança mais. Make great decisions. Toma decisões. Be bold about it. Seja ousada sobre isso. Christ wants you to be a full Cristo follower. quer que você seja inteira. Glory, glory, glory. Glória. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to receive? Está pronta para receber? Cleaned up your soul. Limpou a sua alma? Glory. The moment I touch your forehead, you'll see it. Você vai ver agora. Glory. Calling upon your life. Chamado de Deus The sobre a calling sua upon your vida. life. Chamado de Deus sobre The a sua calling vida. upon your life. Hallelujah. Hallelujah.
Aleluia. Oh, you've seen the good, the bad, and ugly. Você já viu coisas boas e coisas ruins. You know exactly what not to do. E você já sabe o que não deve fazer. God has given you a E dream. Deus está te dando um sonho. Someday soon, Algum will give- dia, em breve, He will give you a vision. Ele vai te dar uma visão. A vision for your life. Uma visão para a tua vida. Don't think it's weird. Não pensa que é algo estranho. Don't think I cannot do this. Não pensa que você não consegue fazer. But Christ will reveal Mas himself Cristo vai revelar-se para você and give you a vision. e te dar uma visão. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glory Glória to a Deus. You cleaned up your soul. Já limpou a sua alma? Glory to God. The moment I touch your No forehead, momento que eu tocar você, you'll see more about your você calling. vai ver mais sobre o seu chamado. Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Glory. Glória. Glory. Glória. Glory. Glória. Glory. Glória. Glory. Glória. Such a gentle gentleman. I don't Um homem know. gentil. Glory. You see things, right? Você vê coisas, certo? You see things. Você vê coisas. But you have a hard time speaking it. Às vezes é difícil falar. What you see is not crazy. Agora o que você vê não é loucura não. What you see here O que você vê aqui is you download from heaven. é aquilo que você tem recebido do You céu. gotta speak it out with your Agora tem mouth. que falar com a sua You boca. gotta talk to your leader. Conversa com seu líder. Sit down with your leader. Senta com ele. Ask for time. Pede a ele um tempo. If you can share what you see. Compartilhe o que você tem no coração. When you share what you see, Quando você compartilhar, God will show you more. Deus vai te mostrar mais. Jesus' name. Em nome de Jesus' Jesus. name. Em nome de You cleaned Jesus. your soul? Limpou a sua alma? Yes. When I touch your forehead, Quando you eu will see tocar it. você, você vai ver. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. You will see it. Você vai ver. Glory. Glória. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Oh, you've been looking up to people. Sabe, às vezes você tem olhado para as pessoas, You've been looking up to people like me. para pessoas como eu, You don't have to. mas você nem We precisa. see you. A gente vê você. You can become one of us. Você pode se tornar uma de nós. Just follow the steps. Só segue o passo a passo. Follow the gentle direction from the Segue Lord. as direções do Senhor. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Holy Spirit, show Espírito us her. Santo, mostra para ela. She's just one of us. Ela é uma, do mesmo jeito que nós. Glory. He sees you. He E Ele sees te you. vê. He sees your work. Ele te vê a tua obra, o teu He sees your trabalho. labor. Ele vê o teu He trabalho. sees your prayers. Ele vê as tuas orações. He sees your discipline. A sua disciplina. You're on the right track. Você está no caminho certo. You are on the right Você track. está no caminho certo. Follow His path. Segue o caminho de Deus. Follow your heart. Segue o seu coração. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Have you cleaned up your soul? Limpou a sua alma? Have you made a decision? Já tomou uma decisão? Yes, sir. The moment I touch your forehead, No you will momento que see eu it. tocar, você vai ver. Glatorotorietre, breshterietre, brecatorotorotoriotro, procresteratoriene, mecatorostorotoriotro, vecastorotorietre, brechterato, grestorotoriotro, prosteratoriotro, brecasteratoriotro. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. 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 Wow. You like background, don't you? Você gosta dos bastidores, né? God wants you to move to the forefront. Mas Deus quer também te usar na frente. Lead your family. Lidera bem a sua família. Be an example. Seja um exemplo. You have a servant's heart, Você tem um coração de servo. but people need your mouth Mas as pessoas precisam também da sua boca. to pray, Para orar por to elas, prophesy, para profetizar, to give more direction, para trazer direção, to be more clear, para falar com clareza. because you have a huge mind. Porque você tem uma mente grande, You have a huge heart. um coração grande. Got to give more direction to your E family. Deus está trazendo direção para a sua família. Glory, glory, glory. Glória, glória. Did you clean up your soul? Você limpou a sua alma, The moment I touch your forehead, you will see it. você vai ver.
Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glory to God. Worship you, Lord. Te adoramos, Worship Senhor. you, Lord. Glory to God. Glória a Deus. Holy Lord. Holy Lord. Holy Lord. Holy Lord. You know what? Sabe? Can you look at me? Olha para mim. Can you look at me? He thinks you're good enough. Deus pensa, Deus acha você boa demais. He does. Ele acha você boa o suficiente. He really likes you. Ele gosta. But you've been too quiet. Mas você tem ficado muito quieta. You see things. Você vê algumas coisas. You think that's all in my mind. E você pensa assim, é coisa da But minha God's speaking cabeça. to you already. Mas na verdade é Deus falando com você. He does. Ele fala. He sees you. E Ele te vê. He sees Ele you. vê você. You don't see yourself. Mas você não está se vendo. By the grace of God, Mas pela graça de Deus, you are who you are. você é quem você é. Not based on anything else. Não baseado em nada além disso. Not based on education. Não numa educação, Not based on your job. não no seu trabalho. Nothing to do with it. Nada a ver com isso. Nothing. Nada. You think so. Você até pensa, Has nothing to do with it. mas não tem nada a ver. Nothing. Nada. He sees you. Mas Ele vê você. You got to see yourself. Você também tem que se ver. You really love Him. Você ama Ele, But you got to see yourself in Him. mas tem que se ver nele. In Him. Nele. No more worldly identity. Não uma identidade natural. You are in Christ. Você está em Cristo. He sees you. E Ele te vê. Glory. Glory. Open up. Open Se up. abre, se Open abre. up. Se abre. Open up. Se abre. Glory, glory. Hallelujah. Glória. Moment. Nice forehead, dude. There we go. You'll see something. Você vê alguma coisa. God reveals it to you. Deus vai revelar para você. You'll wake up with dreams. Você às vezes tem sonhos. God will direct your E future. Deus vai dirigir o teu futuro. Glory to God. Glória a Deus. 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 Don't think you're too young. Não pense, eu sou novo demais. He's already sending. Deus já está mandando. He's already showing you. Já está compartilhando com você. He's sending information to your Está mandando heart. para você informações do seu coração. The information in your heart. Informações do seu coração. Speak it to your friends. out of Fala your com mouth. seus amigos, abra a boca. This is your tool. Your mouth is Essa é your a sua tool. ferramenta, a sua Here He boca. is. Here God is. There, this is your tool. Essa é a sua ferramenta. Glory to God. Glória a Glory Deus. to God. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Glory to you. Glory to you. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. You struggle with a burden. Você tem lutado com um jugo. You have a certain E responsibility. eu sei que você tem certas responsabilidades. You think it's heavy, Mas você está achando pesado. but God sees you Mas Deus está te vendo. taking on responsibility. Pegando toda, assumindo essa responsabilidade. It is heavy, É pesado. but He's building your Mas faith. Ele é quem está edificando a tua fé. He's making you E Ele stronger. está te fazendo cada vez mais He's forte. preparing you for E the Ele está te future. preparando para o futuro. He's preparing E you. Ele está te preparando. You got to see your E você responsibility precisa ver também essa that responsabilidade is heavy on you now. que está pesando sobre você agora mesmo. God is teaching you to become a Deus está man. te ensinando a se tornar um homem. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Are you ready? Está pronta? Did you clean up your soul? Limpou a sua alma? Glory to God. Hallelujah. Moment I touch your forehead, you'll Quando see eu it. tocar, você vai ver. Bretorietre brestera toriotro. Grestera toriotro prostera toriotro. Procostoro torota. Oh, you had some tough times, eh? Eu sei que às vezes é difícil, But you're leading your family. mas você está conduzindo sua família. God sees that. E Deus vê isso. And He thinks you're doing an outstanding job. E Ele entende que você está fazendo um ótimo trabalho. Wake up early in the morning. Desde cedo na manhã, Seek His face. buscando a face dele. In that morning, Naquele momento de manhã in cedo, those morning moments, nesses momentos pela manhã, Holy Spirit will speak to o you. Espírito Santo vai falar com você. Words of wisdom. Palavras de sabedoria. You got to write it down. Você tem que escrever isso. You got to show it to your leaders. E tem que mostrar aos seus líderes. You got to write it down. Você tem que You got escrever to show it to your e leaders. mostrar aos seus líderes. Can you do that? Você pode fazer isso? Can you do that? Você pode fazer isso? There you go. Glory to God. Worship you. Can you stand like this?
Did you clean up your soul? Limpou a sua alma. When I touch your forehead, Quando eu tocar a sua You'll see it testa, better. você vai ver melhor. glory to God. Glória a Deus. Glória a Glory to Deus. God. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Oh, you thought you wanted to serve a natural ability. Você quer servir baseada nas habilidades naturais. God says no. Deus está dizendo não. That's why I closed some doors. É por isso que eu fechei algumas portas. He closed some doors, didn't he? E ele fechou umas portas, Some não doors foi? didn't go open Tem porta que não se abriu and you didn't like it. e você não gostou. You became frustrated, Ficou frustrada, but he will open another door mas ele vai abrir outras portas based on your supernatural baseadas ability. agora na sua habilidade That's gonna- sobrenatural. It's going to be different. Vai ser diferente. It's going to be an adventure, Vai ser uma aventura. and he wants you to E ele enjoy quer it. que você desfrute. He did this on purpose for E you Deus fez de propósito. because you are dear unto him. Porque você vai depender dele. Você é querida dele. But it's your supernatural ability Mas é uma habilidade sobrenatural. that will open doors Vai abrir portas. that your natural ability, Uma habilidade natural those doors didn't go open. que não se abriria. Don't be frustrated. Não fica frustrada. God has seen it. Deus está vendo. He's prepared you for E Ele this. já te preparou para isso. But you see it right now. Mas você tem que ver agora Yes, mesmo. yes, in Em nome de Jesus' name. Jesus. Glory. Did you clean up your soul? Já limpou a sua alma? Yes. Can you stand like this? Sorry. Can I call our pastors to have you pray for you? Oh yeah, please do. Please do. Yes. Glory to God. Glória a The moment I Deus. touch your forehead, No momento que eu tocar a sua you will see it. cabeça, você vai ver. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Worship you, Lord. Te adoramos, Senhor. Worship you, Lord. Te adoramos, Senhor. Worship you, Lord. Te adoramos, Senhor. Were you struggling a little bit in school? Você está tendo algumas lutas na escola. You won't struggle in Bible school. Na Bíblia, na escola bíblica. You've been focusing on the wrong thing. Você tem que ter o seu foco It's nas not a coisas problem. certas. Não é um problema. You're young. Você é jovem. You can learn from stuff Você consegue aprender. that don't work. Não, coisas que não funcionam. But there's a reason. Mas tem uma razão. You were struggling Você está batalhando for a reason. por uma razão. Because you followed the wrong education. Porque você está seguindo o caminho equivocado. God will do miracles in Bible Deus vai school. fazer milagres na escola bíblica. Dreams will come true. Sonhos vão se realizar. Situations in your family will be Situações solved. na sua família serão resolvidas. Glory, Glória, glory. glória. Thank you, Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Did it make sense what I said? Faz sentido o que eu falei? Okay, if it makes sense what I said, Se faz sentido o que eu disse, that new path, esse caminho novo, full force, bota intensidade, Full força determination. completa, determinação, full discipline. disciplina. He'll do miracles E in Deus your vai life. fazer milagres na tua vida. Amen. Amém? Amen. Amém. Glory, glory. Oh, a lot of people. Ora. Oh, I didn't expect this. Oh, yeah. Wow. Sorry, it's a little No long. problem at all. No. Glory, glory. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No, go ahead. Go ahead. Por favor, ahead. fica à vontade. Let's touch. I'll help. I'll help. We'll show you. Jesus' name. Em nome de There you go. Jesus. There you go. Glory. Glória. Glory to Glória a God. Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory. Glória. Glory. Glória. You're a hard worker, eh? Trabalha duro, né? Are you a hard worker? Trabalha duro. But there's more than that. Mas tem mais do que isso para você. You have strategy. Estratégia You got a chegando. strategic mind over here. Estratégia chegando. This is cool. You got strategy, lady. Estratégia chegando. Wow. Uau. Okay. You got to learn. Write it down. Você precisa aprender e quando Please, chegar, write it escreve down. essas coisas. You got good stuff. Você tem tanta coisa boa. We need to listen to you a little bit more. Precisamos ouvir aquilo que Deus tem trazido ao seu You got coração. strategy, right? Estratégias, né? Oh my goodness. Glory.
Glória, Lord. glória. That is so cool. Glória, So cool. glória. Wow. Thank you. Obrigado, Pai. That's the line, I guess. Yes. Thank you. You're welcome, sir. Obrigado, Pai. Jesus' name. Obrigado. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name.